sobre o que será que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje? Poxa, Reinaldo, você nem deixou, tinha todo um script aqui preparado para dar um brinde para quem adivinhasse sobre o que eu ia falar hoje. Mas o Reinaldo já acabou aí, não vai nem para dar brinde, tá vendo? Mas, gente, eu vou falar sobre Jesus hoje. E posso ouvir mais o Rus? Gente, é muito engraçado como, né, a gente fala sempre sobre Jesus aqui. Se a gente for para o nosso YouTube, se a gente for no nosso podcast, a gente vai ver que a gente fala sobre diversos assuntos. Acho que não tem nenhum tema praticamente repetido. Se olhar lá, tem temas variados para todas as áreas da nossa vida. Só que a base é sempre a mesma. A base tem que ser Jesus. Depois que a gente entende que Jesus é o centro de tudo, que Ele é a base de tudo, a gente não se importa mais de sempre ouvir sobre Jesus. Na verdade, quando a gente cresce em maturidade espiritual, a gente faz questão e não abre mão de que tudo que a gente aprenda ou ensine, a base seja Jesus. Porque se o ensinamento ou aprendizado de algo estiver com alguma outra coisa na base que não seja Jesus, seja de repente emoções, seja de repente expectativas humanas, aquilo, no seu esforço, em algum momento aquilo vai desmoronar. Mas se a base, se o fundamento, como a gente cantou aqui, for Jesus, pode vir a tempestade, pode vir qualquer coisa e nós não seremos abalados. Então, por isso que a gente sempre fala de Jesus aqui. Amém? E, gente, qual que é o título dessa palavra de hoje? Quando Jesus é o centro da minha vida. E da onde que veio? Onde surgiu? Né? O Espírito Santo sempre fala alguma coisa. E surgiu da palavra do domingo passado do Ray. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Ray do domingo passado. Mas quem assistiu, quem ouviu, foi ou não foi maravilhosa, gente? Foi muito boa, me edificou demais. E teve uma frase que ele falou, que é uma frase que a gente escuta até bastante. Mas sabe quando o Espírito Santo fala com você através daquela frase? E ele destaca aquela frase para você? Foi isso que aconteceu. O rei, ele falou, o segredo do sucesso é quando Jesus está no centro das nossas vidas. E a gente não escuta isso bastante até? Consideravelmente bastante. Mas quando ele falou aquilo, o Espírito Santo me chamou muita atenção para aquilo. E na hora, eu parei e olhei e escutei aquilo e eu falei, por que o Reinaldo não falou que o segredo do sucesso é ter Jesus como prioridade da nossa vida? Mas ele falou que é ter Jesus como o centro da nossa vida. E aí talvez você possa pensar, mas não, será que não é o mesmo? Gente, o Espírito Santo começou a falar comigo que não é o mesmo. Na verdade, tem uma grande diferença entre Jesus ser a prioridade da nossa vida e Jesus ser o centro da nossa vida. E eu fui até buscar no dicionário o significado de ambos. E eu pedi, Espírito Santo, eu não quero só o dicionário, eu quero você. Eu quero a sua sabedoria que vem do alto, para que a gente possa entender essa diferença. Mas antes disso, eu queria ler com vocês Colossenses 1, que é a base do Evangelho, que fala sobre quem Jesus é. Colossenses 1 diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Todos nós sabemos aqui que quando Adão pecou, todos nós pecamos. E o nosso destino era a morte eterna. Mas Deus enviou Jesus no meu e no seu lugar para morrer por nós. Para que nós, então, fôssemos livres da morte e passarmos a ter vida eterna. E é isso que está dizendo aqui. Em que temos a redenção, a saber, o perdão de todos os nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Meu Deus, é tudo sobre Jesus, gente. E é sobre Ele, sabe? E é quando Ele é o centro da nossa vida que a gente passa a viver uma vida de verdadeira plenitude, que tudo muda. E eu queria compartilhar com vocês agora a diferença no dicionário. Esse é no dicionário mesmo, né? Entre prioridade e centralidade. Pedi para colocarem aí. Prioridade refere-se àquilo que deve ser feito ou colocado antes de outros itens devido à sua relevância. E agora o significado de centralidade. Refere-se à posição ou situação de ser o centro de algo, seja em um espaço físico ou uma estrutura conceitual. E eu destaquei ali, na parte de prioridade, o colocar. E na parte de centralidade, o ser. E aí a gente já vê uma diferença grande entre colocar e ser. E eu pedi, Espírito Santo, tá bom, mas isso é o dicionário. Fala mais alguma coisa que vem da sua parte para que a gente possa entender e viver Jesus no nosso centro. E aí eu pedi para colocar aqui também, para compartilhar com vocês o que o Espírito Santo falou no meu coração. Prioridade é quando nós somos o centro e as coisas ou áreas da nossa vida são individualmente colocadas em uma devida ordem. Centralidade é quando Jesus é o centro. E todas as coisas ou áreas das nossas vidas estão firmemente conectadas nele. Todas giram em torno dele e vivem para ele. E eu pedi para Lê fazer uma figura para mim. Você pode colocar, por favor, JP? Para que a gente pudesse visualizar. Eu gosto muito do visual, porque o visual ajuda a clarear, né, muita coisa. Esclarecer e a gente consegue gravar mais. Então, eu falei, Ale, tirei uma foto do que o Espírito Santo falou. Eu falei, Ale, me ajuda com uma figura que possa transparecer o que é prioridade e o que é centralidade. E olha só, gente, só de olhar, vocês já conseguem perceber a diferença do que é colocar Jesus como prioridade na nossa vida e quando Ele é o centro? A gente percebe que no centro está tudo conectado nele. É Ele quem direciona, é Ele quem movimenta, é Ele quem faz as coisas, é Ele quem nos dá a direção, Ele movimenta e gira aquilo ali conforme a vontade dEle. Sabe, está tudo voltado para Ele, tudo é para servir Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Vocês estão começando a perceber aqui alguma diferença? Amém? Olha o que diz Colossenses 3, do 3 ao 4, que fala sobre Jesus como centro. Fala assim, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e terão parte na sua glória. Então aqui nesse versículo me chamou muita atenção porque fala sobre Cristo ser a nossa vida. É como respirar Jesus. Não é como colocar Ele, mas é como eu respiro e eu respiro Ele.
Quando Jesus deixa de ser apenas uma prioridade na nossa vida e ele se torna a nossa própria vida, tudo muda, porque é ele quem comanda a minha vida por completo. Ele é quem me guia, quem me conduz, quem me ajuda a tomar as minhas decisões, nas minhas ações, nos meus sentimentos. É ele quem controla tudo. É ele que me ajuda nas horas que eu preciso. É ele quem me ajuda nos BOs. Como é bom quando a gente está num momento que a gente se vê ali, caramba, estou com esse problema aqui, Jesus, você é o centro da minha vida. E eu entrego isso nas tuas mãos. Assim como tudo na minha vida está entregue a você, eu entrego isso aqui também. Move de acordo com o teu querer. Quando Jesus se torna o centro, nossa vida se torna completamente plena. Deus quer ser na sua vida muito mais do que a prioridade. A gente está entendendo isso? Deus quer ser na sua vida muito mais do que a sua prioridade número 1. Ele quer ser o centro da sua vida. E existe uma grande diferença nisso. E quando Ele é o centro da sua vida, gente, tudo se encaixa. A nossa vida flui como um rio. Ah, mas então não tem problemas? Claro que temos, mas de novo, é Ele quem cuida dos nossos BOs. É Ele quem cuida das nossas questões. A gente está entendendo isso? Meu Deus. E quando eu estava ali, pensando sobre isso, o Espírito Santo falando comigo sobre Ele ser o centro da nossa vida, Ele me trouxe 3 características de quando Jesus é o centro. Não só a prioridade, mas quando Jesus é o centro da nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês, quem estiver anotando, eu vou falar agora o ponto 1 que o Espírito Santo falou, que é quando Jesus é o centro, nós temos paz e refrigério para a nossa alma. Eu senti muito forte, sabe, o Espírito Santo querendo falar isso com a gente aqui hoje. De que quando Jesus é o centro da nossa vida, nós temos paz. Nós temos não só uma promessa, mas uma herança que Jesus deixou para a gente, que é a paz dele. Que é a paz que não é como o mundo dá, mas é aquela paz que excede todo entendimento. E Ele tem também refrigério e renovo para as nossas almas. Amém? Quando Cristo é o centro, existe uma certeza de que Ele nos trará paz, por dentro e por fora. E eu queria ler com vocês essa passagem que está lá em Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando Jesus é o centro, a gente tem que confiar. Não tem outra opção. Quando a gente faz uma lista de prioridades, a gente ainda está no controle, a gente põe, coloca e descoloca conforme a gente quer. Mas quando Ele é o centro, eu posso confiar de que Ele está cuidando da minha vida. E eu acho muito interessante esse versículo aqui de Isaías 26:3, porque ele fala, tu guardarás em perfeita paz. E no hebraico, a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Perfeita paz significa shalom, shalom. Se a gente for lá no hebraico, no original, ler essa passagem, está escrito shalom, shalom. E isso é muito lindo, porque é como se Deus estivesse falando ali duplamente paz. Ou seja, paz em abundância para nós. Para todos aqueles que têm o centro, Jesus é o centro da vida, nós temos duplamente paz. E a gente sabe que a palavra shalom não é só paz, mas é completude, é bem-estar, é equilíbrio, é refrigério da nossa alma, é plenitude e completude de vida. Então, a palavra de Deus está dizendo isso aqui para a gente. E a gente precisa crer e confiar nisso. E falar, Jesus, talvez se eu ainda estou com falta disso, me ajuda a colocar você no centro da minha vida. Porque eu sei que quando você é o centro, eu não preciso mais buscar essa paz. Você é a minha paz. Amém? Quando a nossa vida gira em torno dele,
somos mantidos nessa paz e seremos completos por dentro e por fora, experimentando cada vez menos doenças, enfermidades, depressão, pensamentos sombrios e negativos. Amém, church? Nós declaramos isso sobre a sua vida. Permita Jesus ser o centro da sua vida e cada vez mais a paz dele tomará lugar na sua mente, no seu coração e na sua alma. Em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz Salmos 23, 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Jesus é o nosso bom pastor e quando a gente coloca ele no centro, ele sempre vai levar a gente para esse lugar de descanso. Ele sempre vai levar a gente para esse lugar de refrigeração da nossa alma. A gente precisa sempre voltar os nossos olhos para Jesus. Porque o objetivo número 1 do diabo é tirar a nossa atenção de Jesus. É distrair a gente com questões, com coisas. E é a hora, sabe, da gente voltar os nossos olhos para Jesus. O foco é você, Jesus. E quando a gente volta os nossos olhos para Ele, Ele é o centro da nossa vida. A paz retorna e a gente volta para esse lugar de descanso. Que é por direito meu e seu, conquistado na cruz. Por Cristo. Amém? Amém, Arthur? Amém! Isaías 11, 12. Pois bem, com lábios gaguejantes e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Eu falei sobre isso no Lake Day, de a gente também tem, o Espírito Santo nos dá uma ferramenta para nos aliviar de estresse, de ansiedade, que é o quê? O falar em línguas. E isso está disponível para todos nós. O falar em línguas é um dom de Deus. Ou seja, é entregue a você de forma gratuita. Você não tem como merecer o dom de Deus, mas você tem como receber isso. E está disponível para você. Então você precisa, Espírito Santo, vem sobre mim e abre a tua boca e começa a falar e deixa que o Espírito Santo vai colocando. Porque é pela fé, meus queridos. Não abra mão disso. O diabo não quer que você fale em línguas. Deixa eu te falar isso. E ele vai fazer de tudo para colocar coisas na sua cabeça para que você não fale, ou que você tenha medo, ou alguma questão. Mas rejeita tudo isso em nome de Jesus e fala, eu vou falar em línguas. É pela fé, é pela graça. Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero falar em línguas. Porque o falar em línguas é uma promessa de Deus que nos traz refrigério e descanso. O falar em línguas nos traz cura, nos liberta de pensamentos negativos. Naquele momento onde você não tem força para orar, ora em línguas, começa a orar em línguas, deixa o Espírito Santo te guiar. E você vai perceber como aquilo vai te renovando por dentro. E vai orando aquilo que você não consegue orar. Então, utilize isso. Deus conquistou isso para você. Através de Jesus. Amém? Queria lembrar isso de novo. E esse descanso, sabe, gente? Eu às vezes escuto pessoas falarem quando elas são muito cansadas mentalmente. E fisicamente também. Mas você percebe que às vezes o cansaço mental, ele é que comanda? E eu sinto muitas vezes essa questão de que a pessoa fala que ela está cansada fisicamente, mas na verdade é muito mais o mental, sabe? E a gente escuta pessoas falando assim, cara, preciso viajar, porque eu estou cansado demais. Né? Amém por isso. Nós somos um povo que amamos desfrutar das belezas naturais que o Senhor nos deu, de viajar, né? Mas só que, gente, você percebe que às vezes não é o viajar que vai te trazer descanso. Quantas vezes a gente percebe pessoas atribuladas mentalmente no coração, num lugar lindo, porém elas continuam atribuladas por dentro?
ela não consegue aproveitar e curtir a viagem porque dentro dela ainda está tudo atribulado. E o que Jesus quer nos trazer hoje é esse entendimento de: ei, quando eu sou o centro da sua vida, esse descanso está dentro de você. Não está numa viagem, não está em algum lugar. Porque quando eu falo nesse assunto, eu me lembro muito de quando Deus nos deu a oportunidade de conhecer as Maldivas. Gente, para honra e glória dele, sabe? Quando Jesus senta, tudo é para honra e glória dele. Eu adorava, quando eu voltei das Maldivas, eu adorava postar no Instagram foto e colocar versículo bíblico para as pessoas lerem. E falar que isso é o favor de Deus na minha vida, que Ele é maravilhoso, sabe? Porque foi Ele mesmo. Mas a gente viajou 36 horas, mais ou menos, para chegar lá nas Maldivas. Quando a gente chegou lá, a gente estava um bagaço. E ainda por cima são 10 horas de fuso. Então a gente chegou lá 8 horas da manhã, era tipo 6 da tarde para mim. Gente, eu só sei que com as 36 horas mais o fuso, eu tava assim, ó, eu não quero olhar para Maldivas, eu quero ir pro quarto dormir. E o Reinaldo, forte e corajoso, permaneceu lá e eu falei: amor, eu vou dormir, porque eu não tô aguentando. Gente, eu tentava ficar acordada, eu com ele na praia falando assim, ó, quando eu vi eu tava dormindo. Mas isso me lembra muito porque era um lugar lindo, era um lugar maravilhoso, com aquela beleza natural. Mas quando você está cansado, gente, você não consegue nem aproveitar aquilo ali. Sabe, é a mesma coisa. Sabe, não tente achar o seu descanso, a sua paz em lugares ou coisas ou pessoas. Lembre-se, coloca Jesus no centro da sua vida e fala: Jesus, você é a minha paz. Aonde quer que eu esteja, viajando, trabalhando, seja em que situação estiver, você é a minha paz, você é a minha alegria. Meu Deus, quando a gente tem isso dentro da gente, a gente consegue aproveitar qualquer lugar, gente. Amém? Jesus quer ser o centro da sua vida e Ele quer que a sua paz, o seu descanso, a sua alegria estejam baseadas nele. Amém? Segundo ponto, quando Jesus é o centro, nós descansamos das nossas obras. E, gente, eu queria muito ler uma passagem que está lá em Êxodo. Eu acredito que todo mundo sabe que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. E quando Ele estava dando ali os 10 mandamentos a Moisés, um dos mandamentos foi guardar o sábado. Eu não sei quantos sabem, mas os judeus, eles guardam o sábado, naquele sábado que é o Shabá, né? Eles chamam de Shabá. Eles não podem trabalhar, ninguém pode trabalhar. Porque foi uma ordenança de Deus ali nos mandamentos. E eu queria ler com você. Essa passagem está lá em Êxodo 20. Vamos ler junto ali. Deus fala assim, ó: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. E aí é muito engraçado como ele detalha: nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas. Qual a necessidade, né? Escravos poderia ser, né, tanto homem quanto mulher, mas ele é muito específico. Nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Se a gente pudesse traduzir isso aqui em inglês, seria nobody. Seria ninguém mesmo é para trabalhar nesse dia. Mas, gente, o que muitos filhos e filhas ainda não sabem é que quando Deus deu esse mandamento, Ele estava apontando para algo que viria em o futuro. Que era o quê? Jesus. Esse sábado, onde o povo não poderia trabalhar e sim descansar, seria Jesus, que viria cumprir a lei no meu e no seu lugar para nos dar descanso das nossas obras. Que obras? Obras de tentar alcançar bênçãos, favor e salvação mediante a minha obra. E quando Jesus é o centro, Ele nos dá descanso das nossas obras.
Jesus, mais de uma vez, mostrou que o descanso sabático foi instituído para dar ao homem descanso dos seus trabalhos naturais. Eu queria ler Marcos. Antes de ler Marcos, eu queria citar. Tem uma outra passagem em Marcos 12, algum versículo que eu não vou lembrar agora, mas em Marcos 12 tem um versículo que Jesus fala que ele era o Shabá, que ele era o Senhor do sábado, explicando para os judeus que estavam ali preocupados em não trabalhar, né? E o Fragale no aniversário, na conferência até falou, né? O que é trabalho no trabalho? E eles tiveram que decidir, né? Que o trabalho é quando você trabalha ou carrega algo de até um figo seco, né? E estavam ali questionando Jesus, porque Jesus queria curar no sábado, né? E aí estavam questionando, você não pode trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que honrar um sábado. E aí Jesus falou assim, gente, vocês não estão entendendo nada, vocês não entenderam nada. Deixa eu explicar para vocês. Eu sou o sábado. Agora vocês podem verdadeiramente descansar. Porque antes estava falando de algo natural, um trabalho natural. Vocês estão entendendo isso? Mas estava apontando para algo espiritual que viria em Jesus. Para nos trazer descanso das nossas obras. E aí vem Jesus e fala em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Alguém entendeu isso? Ou seja, o sábado, Jesus veio servir o homem. Ele veio se sacrificar por nós. Cumprir toda a lei em nosso lugar. E não o contrário. Eu tenho uma frase que explica também muito bem isso. Que eu falo, às vezes que eu falo, Jesus, é isso. Espírito Santo, é isso. O Evangelho não é sobre você morrer por Jesus. O Evangelho é sobre Jesus ter morrido por você. E é a mesma coisa com relação ao sábado aqui. O sábado foi feito por causa de você e não você por causa do sábado. É essa dificuldade que a gente tem em descansar no sábado. O sábado, vocês estão entendendo aqui? O sábado são as nossas obras. E a gente tem essa dificuldade enorme em descansar das nossas obras. A gente acha que a gente precisa fazer ainda alguma coisa. E Jesus está falando assim, ei, o sábado veio para servir vocês. Para que vocês possam descansar. E não vocês quererem cumprir ou fazer valer o sábado. Jesus, mais uma vez, mostrou que o descanso sabático que foi instituído para dar ao homem... Presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso. Jesus, mais uma vez, mostrou que o descanso sabático que foi instituído para dar ao homem descanso dos seus trabalhos naturais estava apontando para ele próprio, que agora de forma espiritual viria para trazer descanso das nossas tentativas de alcançar bênçãos, favor e salvação pelas nossas próprias obras. Ficou um pouco mais claro? Quer ver um outro exemplo? Para ficar um pouco mais claro. Jejuar para alcançar algo. Jejuar para alcançar algo é um ótimo exemplo de alguém que não quer descansar no sábado. O sábado foi feito para você descansar, ou seja, Jesus veio, morreu por você, cumpriu a lei para que você simplesmente recebesse. Aí você fala assim, não vou descansar, vou trabalhar. Jejuar para conseguir algo é trabalhar no sábado que você deveria descansar. Você quer trabalhar no dia que você deveria estar descansando e recebendo a obra completa de Jesus na cruz. Enquanto eu estava meditando nisso, me veio assim mas Nanda... E é muito engraçado quando o Espírito Santo traz, sabe? Porque são coisas que às vezes eu pensaria, mas tem coisas que eu não pensaria e o Espírito Santo traz.
E eu tenho certeza que pode ser uma dúvida de alguém. Mas Nanda, eu não faço jejum para receber algo em troca. Eu jejuo para me santificar. Mas, gente, é a mesma coisa, tá? A mesmíssima. Porque você querer se santificar é você querer trabalhar no sábado. É você querer fazer alguma coisa pelo seu esforço. Sendo que Jesus é o único que teve poder de nos santificar. Nós nunca conseguiremos nos santificar, gente. A lei antes nos santificava, agora Jesus nos santificou. Tem alguém que está entendendo isso? Você continua querendo conquistar algo pela sua obra, pelo seu esforço. Se recusa a descansar no sábado, a aceitar o sacrifício completo e perfeito de Jesus na cruz. Porque nós não mais nos santificamos. Gente, vou te falar, isso é o que eu mais escuto, nas redes sociais. Sempre no finalzinho, ou no meio, ou no começo tem se santifique. Você tem que se santificar. Gente, como que eu vou conseguir me santificar? Se nós não dependermos de Jesus para tudo, se nós não crermos no sacrifício dele, você continua querendo ser o centro da sua vida, você continua querendo fazer, mas Nanda, eu preciso fazer alguma coisinha, pelo amor de Deus. É aquele nervoso de tanto tempo que a gente aprendeu sobre a lei e a gente fala assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Pois é, mas a graça é sobre o que Jesus fez, não tem nada a ver mais sobre você. Aceita que dói menos. Desculpa, mas é aceitar porque dói menos, porque enquanto você ficar tentando lutar contra, você não vai conseguir viver a plenitude que ele morreu para você viver. Olha o que diz 1 Coríntios, porque nada do que a gente fala que é algo que eu achei que para mim fez sentido. Não, é algo que está na palavra, gente. Amém? 1 Coríntios 1:30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Jesus nos santificou. Ele é o único que tem poder para nos santificar. A gente vai continuar aqui. Mas aí vem um outro, mas Nanda. Eu não jejuo. É porque a pessoa está se desviando assim, né? Eu não jejuo nem para conseguir algo, nem para me santificar. Eu faço jejum de televisão. Eu faço jejum de redes sociais. Então, vou chegar aqui mais perto de vocês. Isso não é jejum, tá, gente? Isso é você tomando uma atitude madura de entender que você precisa mais de Jesus na sua vida. De mais tempo com a palavra. Porque você entende que quando o seu espírito está fortalecido pela palavra, não pelo jejum. Porque quando Jesus fala, santifica-os na sua verdade, a sua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que tem poder para mudar coisas aqui dentro. Na verdade, vou até voltar um pouquinho. Jesus já mudou tudo dentro de nós, o nosso espírito é perfeito. Mas nós temos uma natureza tríplice. Nós somos um espírito, que temos uma alma e que habita num corpo. O nosso espírito está pronto. Porque quando a gente nasceu de novo, aceitou Jesus, a gente recebeu um novo espírito, amém? Então ele está prontíssimo, é o espírito do próprio Deus. Mas a nossa alma, a menina tem memória boa. Que ela fica lembrando do nosso velho homem.
da nossa velha maneira de viver, de agir, de falar. E aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na palavra, entender na palavra quem eu me tornei em Cristo, quem agora eu sou em Cristo. Eu preciso na palavra renovar a minha mente e ver quais são as características dessa nova natureza. Então é a palavra de Deus que vem renovar a nossa mente e faz com que a gente entenda quem eu me tornei em Cristo. E assim eu ando nesse entendimento de quem eu sou em Cristo, em quem Ele já me tornou. A sua alma é onde está sua psique, suas emoções, seus sentimentos. Você precisa fortalecer o seu espírito para que quando a sua alma quiser espernear, sabe quando a sua alma quer gritar? Sabe quando a sua alma quer tomar decisão impulsivamente? Sabe quando a sua alma quer falar uma coisa que não deve? Então, quando você está com o seu espírito fortalecido através do quê? Da palavra. Seu espírito fortalecido, ele controla a sua alma e te guia para que você viva, fale, pense aquilo que Deus tem para você. Amém, church? Isso está fazendo sentido? Amém, gostei muito do Gabriel. Olha o que diz Efésios 4, para confirmar isso. Porque tudo isso a gente aprendeu na palavra. Amém, gente? Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. O que é a verdade? A palavra. Guarda esse versículo aí com você, Efésios 4. Você precisa ler a palavra, você ir pesquisar. Você precisa ir lá e ler o capítulo inteiro, para ver se de repente o que eu estou falando aqui não está fora de contexto. Amém, church? Nós somos uma igreja de pessoas pensantes, cheias do Espírito, que vão lá na palavra, que leem por si próprias e que o Espírito Santo traz a revelação para você, como um dia trouxe para mim. Amém? Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas só falam eu estou fazendo jejum de redes sociais para que elas possam se sentir melhores com elas mesmas. E eu estava falando com o Reinaldo sobre isso, né? Nessa hora do jejum eu falei assim: Rei, sobe aqui para eu falar algumas coisas aqui que estão no meu coração. E aí eu estava falando com ele: você concorda? Ele concorda. Aí ele falou assim: engraçado, né? Que quando uma pessoa está se alimentando melhor, porque quando você faz jejum de rede social, você deixa de fazer umas coisas para ter mais tempo com Jesus. Ou seja, você está se alimentando o seu espírito de coisas boas, do que fortalece o seu espírito, né? Então, assim, quando você está se alimentando melhor, fazendo uma dieta, uma nutricionista, não é mesmo? Respeita. Você não fala, eu estou fazendo jejum de hambúrguer. Você fala, estou me alimentando melhor. Então, gente, às vezes tem aquela necessidade, isso eu chamo de um fariseuzinho que está ali enraizado, mas ele está tão profundo, que às vezes nem a gente percebe que tem ali uma vontadezinha de trabalhar no sábado, aonde a gente deveria descansar, onde foi feito para a gente descansar. Amém, church? Estou achando vocês sérios? Terceiro e último ponto. Quando Jesus é o centro, deixamos de ser o centro. Você parou para pensar nisso? Como já dizia Newton, não tem como dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, quando Jesus é o centro, a gente sai de cena.
e Ele fica ali no centro das nossas vidas. E quando Jesus é o centro da nossa vida, eu estava pensando, né, sobre isso. Quando Jesus é o centro da nossa vida, eu pensei, o holofote vai direto nele. Né? Porque eu imagino uma peça de teatro, não tem aquele foco ali em você, você então era o centro da sua vida. E quando Jesus começa a ser o centro, você sai daquele holofote e Jesus fica no holofote. E aí o Espírito Santo perguntou para mim, mas será que Jesus quer o holofote? E eu falei, não. Porque quando a gente lê sobre Jesus, em nenhum momento ele quis holofote, não é verdade? Em nenhum momento Jesus quis holofote. Então, quando ele está no centro da nossa vida, o que Jesus quer? O que Jesus quer? Quando ele é o centro da nossa vida? Quem arrisca? O quê? Quase. Ele quer promover o outro. A Ale fez um videozinho ontem sobre isso. Eu não sei quantas pessoas conseguiram ver, mas ela falou, gente, será que a gente está fazendo o básico? O que é o básico de Jesus? Amem um ao outro como eu amei vocês. Com um amor incondicional. Esse é o único mandamento que eu deixo para vocês, Jesus falou. Que vocês amem uns aos outros como eu amei. Então, quando Jesus é o centro da nossa vida, o que Ele quer é que a gente ame um ao outro. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, quando Ele está no centro das nossas vidas, naturalmente, nós também não queremos mais o holofote. Nós, na verdade, queremos dar ao nosso próximo o lugar de honra. Gente, quando Jesus é o centro da nossa vida, eu não quero mais ser servida. Eu quero servir. Quando eu era o centro da minha vida, eu amo ser servida. Quando Jesus é o centro, eu quero servir você. E não é uma coisa que eu preciso me esforçar. É uma coisa natural de quem tem Jesus como centro. Eu queria falar um pouquinho, eu vou pedir para o JP colocar a outra figura. Porque Jesus falou assim comigo, ó, quando eu estou no centro, atitudes ou sentimentos que giram em torno de você mesma, passa a dar espaço para atitudes que consideram o outro e revelam Jesus. E aí eu vou pedir para... já botou. No caso, eu te mandei em inglês, foi? Oh, Jesus. Calma aí, deixa eu pensar agora. Tá tudo no meu computador. Não mandei para ninguém. Não, calma, mandei para mim. Tem como você pegar aqui e... Ah, tá. Tem como você pedir pro JP? Tá no seu e-mail. Hã? Mas aí muita gente não vai entender. Eu queria que as pessoas entendessem. O JP, o Ray vai manda pra mídia. Rapidinho aí para você colocar. Enquanto o Ray manda ali pro JP, esse em português, o Senhor estava falando, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração isso, sabe? De que quando Ele é o centro, atitudes que a gente vai ver ali como egoísmo, egocentrismo, inveja, ciúmes, atitudes e sentimentos que são voltados para nós mesmos, dão espaço para atitudes e sentimentos que consideram o outro. Sabe, quando o Espírito Santo estava falando comigo no meu coração sobre isso, eu lembrei muito, sexta-feira agora, a gente teve o grupo de conexão das únicas, que foi um GC só das mulheres e que foi muito bom, hein, gente? Meu Deus, foi muito maravilhoso. E quando o Espírito Santo estava falando sobre isso, eu me lembrei muito de quando algumas mulheres chegaram antes
para ajudar a arrumar, a organizar. E eu me lembro que a gente chegou, estava todo mundo com muita fome, gente. E quando a gente chegou, já tinha um monte de coisa ali, assim, ó, pronta para a gente comer, sabe? E eu estava assim, Jesus, que vontade de parar, que tudo que eu estou fazendo, comer primeiro. E depois eu vi se sobrava tempo para colocar as outras coisas ali no balcão, sabe? Mas aí eu vi todas as mulheres ali ajudando, servindo, cortando, colocando em louças que pareciam mais bonitas, sabe? E abrindo mão, porque, gente, quando a gente fala de que a gente não é mais o centro, Jesus não está pedindo para a gente se anular, ok? Não está pedindo para a gente ser anulado, ou se anular, ou anular as minhas vontades, ou as minhas necessidades. Não é isso. Mas quando Ele é o centro, o Espírito Santo constantemente, Ele nos dá oportunidades para servir o outro em primeiro lugar antes das minhas necessidades. Ou muitas vezes não só Ele nos dá a oportunidade, a gente cria intencionalmente a oportunidade para servir o outro antes do que nós mesmos. É claro que em muitos momentos, gente, eu priorizo a minha família. E está tudo bem. Por isso que a gente tem o Espírito Santo em nós, para nos guiar e nos dar equilíbrio. Para no momento que a gente percebe, caramba, eu vou aqui servir o meu próximo primeiro. Não é que a gente não tenha beliscado algumas coisas. Mas o nosso momento, gente, quando Jesus é o centro, a nossa alegria é servir o outro. A nossa alegria é que o outro perceba e veja Jesus. Sabe, o nosso desejo era que as mulheres chegassem aqui e vissem as flores prontinhas, os detalhes, a comida não colocada de qualquer jeito, mas nas melhores louças que a gente tinha, para que, de alguma forma, elas vissem Jesus ali. E o amor de Jesus por elas. E como que as pessoas veem Jesus? Através de você. Quando você serve alguém. Quando você, muitas vezes, abre mão da sua necessidade para servir o outro. Coisa linda, né? Que bom, ó, a gente conseguiu ali. Queria falar rapidinho. Diferença de quando Jesus é o centro e quando a gente é o centro. Ali, egoísmo leva o indivíduo a se importar somente com as suas necessidades. Jesus no centro, eu vivo o altruísmo. É a atitude de se preocupar com o bem-estar dos outros. Eu no centro, egocentrismo. É acreditar que as suas próprias vontades são mais importantes. Jesus no centro, eu tenho empatia. Envolve se colocar no lugar do outro e perceber as necessidades do outro. Não é verdade, gente? Quando a gente está ali em Jesus, isso flui de nós naturalmente. Nada disso aqui, ó, é você que tem que correr atrás. Simplesmente seja plantado em Jesus, receba da selva, da água dele, que é a palavra, seja cheio de Jesus e naturalmente os frutos aparecerão. Nenhuma árvore faz esforço para dar fruto. Ela só precisa ficar plantadinha ali no lugar certo, onde ela está recebendo água. E assim somos nós. Orgulho, um senso de superioridade em relação aos outros. Humildade, uma atitude de respeito e valorização do outro e de si próprio, sem se considerar superior. Ciúme, o desejo de manter algo ou alguém só para si. O contrário do ciúme, quando Jesus é o centro, eu sou confiante e eu sou generoso. Eu me sinto seguro. E eu tenho disposição em compartilhar com os outros tudo. Seja algo, seja alguém. Inveja é o sentimento de descontentamento a alguém que possui algo que eu desejo para mim. E ao contrário disso, quando Jesus é o centro, nós temos contentamento e admiração. Um estado de satisfação. Gratidão também. Alegria é motivada por qualidades e conquistas alheias. Eu consigo admirar. Você consegue fazer algo que eu não consigo. Cara, que lindo isso!
Você tem uma qualidade que eu não tenho. Que coisa mais linda isso. Nós temos que ficarmos felizes. Como é que é em português? Congratular? Parabenizar. Ficar feliz. De repente você tentou algo, não conseguiu e alguém tentou. Quando você é o centro de si mesmo, você vai ficar triste com isso. Mas quando Jesus é o centro, você sabe que o que Ele tem para a sua vida está guardado. Talvez aquele não era o melhor para você, o melhor de Deus está preparado para você e vai vir, vai chegar. Enquanto isso, você se alegra com aquele que conseguiu. Amém? Intolerância. Atitude odiosa direcionada a pessoas que possuem opiniões diferentes do considerável aceitável por mim. Quando eu sou o centro, eu sou intolerante. Quando Jesus é o centro, eu sou tolerante. O que é tolerância? Capacidade de respeitar de forma pacífica as diferenças. Amém, church? Amém, Senhor. Jesus, que você pode declarar isso comigo agora? Feche os seus olhos e declare isso comigo. Jesus, que você seja o centro da minha vida. Eu decido te colocar no centro da minha vida. Eu quero me relacionar mais com você e com a sua palavra. Que o teu Espírito em mim faça fluir o teu caráter, as suas atitudes e os seus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E por último ali o vitimismo. Quando eu sou o centro de mim mesmo, eu utilizo de situações onde houve falta de superação para atrair para si mesmo atenção, pena ou culpa. E quando Jesus é o centro, nós temos resiliência. É a capacidade de se recuperar e se adaptar diante de dificuldades e desafios. Porque Ele é comigo. Porque Ele me deu uma nova natureza. Porque Ele me deu uma nova esperança. E Ele faz novo todas as coisas. E Ele me capacita a superar isso. Tudo é Ele. Vem dEle para fora. Vem dEle para mim. E eu queria finalizar com uma frase que é da visão. Você pode colocar de novo aí, JP? Que eu acho que tem gente querendo tirar foto. Tem um texto que veio de um vídeo, que é a igreja que eu vejo, que fala da visão da nossa igreja, que foi o nosso pastor Maurício Fragale que escreveu. Está lá no site, Nova Igreja. Você também consegue ver no YouTube, é só você digitar a igreja que eu vejo. E ele ali falou sobre nós, sobre a igreja que a gente acredita que o Senhor quer que a gente seja. E em uma parte desse texto, ele fala assim: uma igreja onde as pessoas abrem mão do pensamento que gira somente em torno das necessidades, desejos e carências pessoais e passam a pensar em termos de eternidade. A pergunta que permeia os corações, eu diria, a pergunta das pessoas que estão colocando Jesus no centro é: o que eu posso fazer nessa vida que terá repercussão eterna? Amém, church? Essas foram 3 características que o Espírito Santo falou fortemente no meu coração de quando Jesus é o centro. Não, eu tenho que sair daqui pensando como que eu vou colocar Jesus no centro. Lembra do sábado? Descansa, recebe. Jesus morreu para você receber. O que você tem que fazer é o que Maria fez: sentar-se aos pés de Jesus e receber dele. Quando você recebe dele, naturalmente, ele vai se tornando cada vez mais o centro da sua vida. Por isso que a gente fala tanto aqui: dedique tempo à palavra, escute a palavra, escute o podcast o tempo todo, esteja em comunhão. Não se afaste da igreja. Porque, gente, é certo, quanto mais a gente vai se afastando das coisas de Deus, mais eu vou voltando para o centro.
sem perceber. Por isso, não abra mão de estar sempre aos pés de Jesus. Ouvindo Ele, ouvindo o Espírito Santo, tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso guia, Ele é tudo que a gente precisa. Amém, church?